Galera, o papo é reto. Com o time que a gente tem hoje, com a postura que a gente tem hoje, a briga é pelos 45 pontos e eu vou te falar, com muito custo, viu? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos falar hoje de Cruzeiro 1, Mushuc Runa 2. Uma das vitórias mais vexatórias da história recente do Cruzeiro aí. A história recente do Cruzeiro que vem colecionando resultados desastrosos, né? O Cruzeiro que teve a eliminação pro Souza e quanto mais o tempo passa, parece que pior fica, né? A gente sempre tá subindo ali o sarrafo da mediocridade. Vamos começar aqui analisando, né, os dados do jogo, né? A partida, né? O Cruzeiro que teve ali maior posse de bola, mas uma posse de bola extremamente improdutiva, né? 75% de posse de bola, mas que resultaram em apenas 10 finalizações, sendo 4 delas no gol, né? O time do Mushuc Runa conseguiu produzir mais chances, tendo menos a bola, né? E assim, galera, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu vou até colocar esse tweet do Hugão na tela aqui, ó, porque tem um detalhe que precisa ser falado. Ele colocou aqui, ó, perdemos para um time que a folha salarial anual é menor que a folha mensal do Cruzeiro. Time de milhões, futebol medíocre. Não é que o Cruzeiro perdeu. Perder acontece. O Cruzeiro foi dominado por um time que é quase amador. E isso vem acontecendo adversário após adversário. O Cruzeiro teve uma postura muito ruim contra o 18º colocado do futebol argentino. Futebol argentino que os times bons já não são lá essas coisas, entendeu? O Campeonato Mineiro do Cruzeiro foi patético. A postura dos jogadores é inacreditavelmente ridícula. Parece que alguns jogadores não querem estar no Cruzeiro, né? E isso é muito complicado, cara, muito complicado. Na hora que colocando esse outro tweet meu na tela, né? Jogador que chegou outro dia, no caso o Wanderson, tava comentando aqui, né? Saiu reclamando de campo e andando, como se o Cruzeiro estivesse ganhando o jogo. Ele poderia sair pela outra lateral, ele poderia fazer várias coisas, né? Mas saiu reclamando. E aí você me fala, isso é culpa de quem? É culpa da diretoria. A diretoria não consegue controlar o elenco de jogadores medianos. Você tem um ou outro jogador vencedor. E esses mostram querer jogar futebol. O Cássio mostra uma indignação com sua performance, com a performance do Cruzeiro. O Gabigol é um cara que depende da bola chegar para ele finalizar. O Dudu também é um jogador que está tentando. Mas os jogadores mais merdas, né? O caso do William, o Marlon, são os mais malas, assim, os que mais se acham, né? E reflexo disso, uma diretoria perdida que não impõe respeito, tá? Eu não vou participar do processo de fritura do treinador, do Leonardo Jardim. Eu acho que pedir a demissão dele agora é um erro. E é um erro porque a gente está falando de um treinador que não montou esse elenco, um treinador que pode ter os seus erros, mas os jogadores estão atuando muito abaixo do que deveria ser, né? Do que deveria ser. E galera, a minha maior preocupação, né? A gente tá falando aqui hoje, né? De rebaixamento, de briga para não cair. Tem gente falando assim, o Cruzeiro vai brigar para não cair. Com esse time que tem hoje, o time do Cruzeiro não tem força para brigar para não cair. A gente tá falando de um time que é dominado pelo Mushuc Runa. Imagina pelos times da Série A. É um time que não consegue promover resistência a nenhum time, por pior que ele seja. Então, hoje o Cruzeiro é um time que cairia com rodadas de antecedência, tá? A gente tá falando aqui não é nem de, como se diz, né, brigar igual foi nos outros anos. Esse time não briga, esse time não tem sangue para isso, tá? Então, galera, a gente pode começar a abrir o olho aí. Eu, sinceramente, eu acho muito pouco provável que a gente vai ter mudanças hoje, né? Mas eu gostaria muito de acordar amanhã com mudanças profundas no departamento de futebol do Cruzeiro, a começar pelo Alexandre Matos, pelo Pelaipe. Cara, o Alexandre Matos já foi um grande diretor de futebol, já fez grandes trabalhos, mas hoje é só um cara que gasta muito dinheiro e não traz resultado. Isso já tem um tempo. Já são passagens frustradas para o Atlético Paranaense, o Vasco e agora no Cruzeiro. Tanto que quando ele sai do Vasco, né, ele vai para o América. Ele não tinha mercado. O Cruzeiro, o Pedrinho que resgata ele, seria a grande oportunidade aí da carreira do Alexandre Matos, essa volta recente dele aí, tá? Mas o que a gente tem hoje é uma frustração enorme, tá? Uma frustração enorme com os resultados que estão sendo aplicados aí, né? E a gente fala, né, galera, de quem que é a culpa, assim, eu vejo muita gente falando, não pode falar do Pedrinho, não pode isso, não pode aquilo, mas o Cruzeiro hoje é um time
completamente sem identidade, um time que não tem alma, é um time sem alma. Você vê os jogadores que a maioria lhe parece que está fazendo um favor para o Cruzeiro, a grande maioria. Eu cheguei a comentar, eu estou até procurando esse post aqui, porque para mim a solução hoje é essa, para falar que a gente não está falando aí está falando sem oferecer nenhuma solução, né? Pode afastar uns 5 jogadores aí. Tô falando de William, tô falando de Marlon, eu tô falando de Wanderson. Wanderson um pouco mais complicado, mas quando eu falo afastar, é retirar esses caras da rotação normal, né? O Eduardo também é um jogador que não mostrou nada, né? Os jogadores não querem jogar, a verdade é essa. Seja pela declaração do Pedrinho, que tem gente que fala que pegou mal no elenco, o Pedrinho fala mesmo, isso não vai mudar. Se for por isso, cara, fica no cantinho lá, a janela vai abrir aí daqui alguns meses, vai treinar separado, né? Seja por qual o cara não tá de saco cheio do Cruzeiro, quer sair fora, seja qualquer um dos motivos, ou não gostou do que o Pedrinho falou, ou quer sair fora, começa a treinar separado, porque nós temos Kenji, Juan Gabriel, Cauã Prates, Cauã Batistella, a gente tem o Bruno Alves, zagueiro, nós temos o Murilo Hickman, tem a possibilidade de pedir de volta aí o Tevez, nós temos jogadores que querem mostrar, que têm fome, que precisam mostrar futebol. Porque os jogadores que nós temos hoje não fazem questão nenhuma de estar no Cruzeiro. A grande maioria. Assim, são poucos jogadores que tentam alguma coisa de diferente. A torcida coloca alvos nos jogadores errados. Tá? A torcida persegue Matheus Pereira, a torcida persegue o Wallace. O Wallace também, não vou isentar ele, não. Mas eu falo assim, tem vários jogadores no Cruzeiro que estão jogando abaixo há muito tempo e que não tem essa cobrança. O Lucas Romero hoje foi só passe para o lado. Um jogador que, apesar de identificado, não acrescenta nada para o Cruzeiro há muito tempo, mas tem a sua presença cativa baseado numa idolatria, não vou dizer infundada, mas exacerbada por parte da torcida do Cruzeiro. Um jogador que mal sabe dar um carrinho. Marcação não existe, mas é idolatrado pela torcida. Não vou entrar nesse detalhe, não. Eu não quero tornar esse vídeo aqui um vídeo contra o Lucas Romero, porque eu sempre falo isso em qualquer rede social minha. Nunca o problema é só um. O problema nunca é só uma pessoa, um jogador, um dirigente. É sempre um planejamento que não é feito da maneira correta. A gente está falando de demissão de treinador uma atrás da outra, o elenco que vai passando o elenco batido, e vai passando o elenco. Muda treinador, sai treinador, chega treinador novo, diferente, com estilos diferentes, e os jogadores não jogam. Chegou a hora da gente mirar o nosso canhão para a diretoria que fez o planejamento e para os jogadores e deixar o treinador um pouco de lado nessas críticas, embora algumas coisas eu teria feito diferentes, beleza? Galera, o vídeo de hoje é mais um desabafo, uma troca de ideia aqui sobre esse patético Cruzeiro. Galera, se inscreve no canal, se puder, vire membro. Segundo o link da descrição, é o nosso grupo de WhatsApp para inscritos. Chega mais lá, beleza? Um abraço e até a próxima.